Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, host desse programa. Seguimos falando sobre ligamento cruzado anterior. Essa temporada já trouxe alguns convidados especiais. Vão vir ainda nos próximos episódios alguns outros convidados muito legais para a gente debater assuntos sobre tratamento, sobre cirurgia, sobre prevenção e sobre como, inclusive, é romper o ligamento cruzado anterior. Já fiz um episódio a respeito disso com o atleta. No episódio passado eu trouxe critérios para alta e hoje eu vou trazer para vocês 3 pontos que são altamente negligenciados no tratamento das lesões do ligamento cruzado anterior. A gente sabe que as lesões do ligamento cruzado anterior, que a reabilitação é um processo longo, é um processo demorado e complicado, que por muitas vezes não permite ao atleta retornar ao seu nível anterior. E o que a gente quer tendo tratamento é justamente evitar isso. Para isso, a gente precisa se apegar mesmo aos detalhes. Os detalhes fazem a diferença durante o tratamento e vão fazer a diferença no retorno, no sucesso do retorno ao esporte, inclusive na estabilidade do indivíduo e, inclusive, para prevenir novas lesões. Uma das principais deficiências, e ontem até postei um vídeo no clube do LCA, que a gente vê nas lesões de LCA, mesmo mais antigas, é o déficit de extensão de joelho. Ou seja, o indivíduo permanece com o joelho inflexo. Quando ele aterriza para correr, ou às vezes mesmo para caminhar, ele não aterriza com o joelho em extensão. Ele mantém uma pouca ativação de quadríceps, jogando assim maior carga na região anterior do joelho. E não só maior carga na região anterior do joelho, mas ele tende também ao quê? A favorecer alguns processos degenerativos da articulação do joelho. Então isso é algo que a gente precisa trabalhar desde cedo do tratamento. E, ok, a gente sabe que deve ganhar extensão, mas um ponto negligenciado que influencia na extensão do joelho, e que vai o primeiro ponto que é negligenciado, é não trabalhar panturrilha desde o início. Sim, panturrilha, simples, né? Músculo que a gente utiliza o tempo inteiro para caminhar, músculo que a gente utiliza o tempo inteiro para correr e possui uma demanda altíssima quando a gente trata de esportes que envolvem sprint e salto. Então você imagina um indivíduo com déficit de panturrilha, com déficit de extensão, praticando sprint, praticando salto. O mecanismo compensatório que ele vai desenvolver ele é muito grande. E como que e aí talvez você esteja se perguntando como que a panturrilha influencia tanto na extensão do joelho. Olha só, eu vou falar uma frase agora que talvez seja um pouco polêmica, mas a panturrilha é um extensor de joelho. Sim, pasmem, a panturrilha é um extensor de joelho. Por que eu falo isso? Talvez, não sei se você é profissional da área, se é fisioterapeuta, se é educador profissional de educação física, se é médico, nutricionista. Talvez você tenha visto lá nas aulas de anatomia, de biomecânica, cinesiologia, que a panturrilha, o gastrocnêmio, um dos músculos da panturrilha, ele contribui para a flexão do joelho. Ok, faz sentido pela sua inserção. Mas para uma análise mais funcional, ou seja, quando a gente está com o pé apoiado ao chão, utilizando mais de uma articulação para movimentar, a panturrilha contribui para a extensão de joelho e não para a flexão. Então, às vezes a gente fica com uma visão um pouco mais rasa, né, naquele olhar apenas cinesiológico, mas quando a gente parte para uma biomecânica com olhar mais funcional, a gente consegue averiguar algumas coisas um pouco diferentes. E trabalhar a panturrilha desde cedo é fundamental para favorecer o mecanismo de propulsão, que vai ser um mecanismo muito importante, tanto na marcha, quanto depois para o indivíduo para correr, para realizar algum sprint, principalmente para saltar de uma maneira mais eficiente. Falando de salto, a gente vê isso muitas vezes, uma certa deficiência de propulsão. Quando a gente prepara o indivíduo para uma alta, a gente vê a dificuldade de fazer os testes de critério de retorno ao esporte, dentre eles o rope test, que é o teste de salto unipodal, ou seja, salto com uma perna só. O indivíduo não consegue sair do lugar de maneira proporcional à outra perna, porque não tem um mecanismo propulsor eficiente. E mecanismo propulsor envolve região principalmente de glúteo máximo, região de quadríceps e região de panturrilha. Então trabalhar panturrilha desde o início é fundamental para favorecer o ganho de extensão do joelho e depois, posteriormente, facilitar o mecanismo propulsor, facilitando assim na corrida, nos sprints, em todas as atividades que envolvem
uma demanda maior. Segundo ponto, que é muitas vezes negligenciado, é a dificuldade de realizar critérios de retorno ao esporte. Outro dia, inclusive falei isso em um programa passado, eu conversando com um colega meu, um amigo na adolescência que jogava futebol comigo, falou o seguinte: Thiago, tratei ligamento cruzado anterior até o terceiro mês e meio, quarto mês, e meu físio me liberou para ir para academia e até hoje não voltei. Acho que faz uns 2 anos e meio que ele fez a cirurgia. Eu pensei, bom, é óbvio, né? Ele não vai conseguir retornar sozinho. Ele precisa de um apoio ali ao seu lado, direcionando para aquilo que ele realmente precisa. Então não é só questão de força, ele precisa ir aos poucos sendo trabalhado, né, as demandas específicas do esporte dele, no caso o futebol e o futsal, para que ele consiga um retorno ao esporte mais eficiente. E o retorno ao esporte ele vai ser um marco muito importante, que vai ser um processo gradual, mas que lá no final é preciso o indivíduo passar por uma prova, vamos dizer assim. Existe uma prova com alguns testes, e os testes envolvem testes clínicos, né, onde ausência de edema, extensão total, flexão simétrica com lado contralateral, extensão completa, como eu já falei anteriormente, é importante para boa ativação de quadríceps, ausência de edema e ausência de dor, obviamente, para as demandas que ele está realizando, e ausência de instabilidade. Isso pode ser relatado por ele mesmo ou pela utilização de alguns questionários. O IKDC, a CLRSI é um questionário que traz algumas análises psicológicas também, e os testes funcionais. É preciso ter simetria de força de uma perna com a outra, boa relação de músculos posteriores com anteriores de coxa, ter aí critérios mais funcionais ligados ao rope test, né, simetria entre os membros, membro direito, membro esquerdo, membro acometido, membro não acometido. E a gente precisa ter aí, se o indivíduo realiza algum esporte que envolve mudança de direção, a realização do T-teste também como um critério para alta. Sobre os critérios para alta, no episódio anterior, eu trouxe um pouco mais detalhado quais são os critérios para alta e como fazê-los de uma forma mais eficiente. Por falar em critérios para alta, algo que tem se falado muito recentemente, não tão recentemente, mas principalmente nos últimos 4, 5 anos, é a ausência de cinesiofobia. A cinesiofobia caracteriza-se pelo medo irracional de sentir dor ou ter uma lesão novamente por algum gesto motor ou por algum movimento. É uma variável comum nas dores crônicas, então aquele indivíduo que tem uma dor nas costas crônica já há algum tempo, ele tem medo de se agachar porque acha que vai sentir dor, ele tem medo de fazer exercício porque vai sentir dor, porque acha que vai sentir dor. Isso é cinesiofobia, é um medo irracional de fazer algum movimento por achar que vai se lesionar novamente. E isso acaba acontecendo nas lesões de joelho, nos pós-operatórios de ligamento cruzado anterior. No início, a cinesiofobia ela é muito alta e aos poucos ela vai reduzindo. Mas é preciso que, para que ela reduza de uma maneira proporcional, para que ela reduza de uma maneira efetiva, é preciso que trabalhe-se aí algumas metas com o indivíduo e que faça uma exposição ao risco dele. Como eu falei desse caso de um colega meu que jogava futebol comigo, esse cara ele não vai retornar de uma forma confiante se ele ficar, entre aspas, se auto-reabilitando. Se ele fizer o fortalecimento dele e do nada ele resolver jogar futebol. Não está pronto para aquela demanda, ele não foi exposto ao risco de uma maneira gradual, de uma maneira inteligente. É preciso trabalhar esses componentes para que ele tenha realmente um preparo maior e até um preparo emocional para de fato retornar ao esporte. Quando a gente vê quais os principais motivos de não retorno ao esporte, é claro, a gente tem primeiro aí os critérios mais clínicos, né, como a própria dor ou o relato de falseio no joelho, mas a segunda principal causa de não retorno ao esporte ou de não retorno ao mesmo nível anterior à lesão é a cinesiofobia, a falta de confiança. O indivíduo acha que vai se lesionar, o indivíduo tem medo de lesionar, não vai para uma bola que poderia ir, por medo de fazer uma dividida, o indivíduo não vai até o seu limite porque acha que vai se machucar, o indivíduo não realiza uma mudança de direção tão efetiva porque pensa que pode aquilo lesionar novamente o seu joelho, e é um medo que é, entre aspas, aceitável, mas a gente precisa, durante o tratamento, não negligenciar esse ponto também.
E para não negligenciar, é preciso a gente fazer algumas coisas. Por exemplo, estabelecer metas é um ponto importante para a gente reduzir a cinesiofobia. Além de estabelecer metas, deixar muito claro para o indivíduo como que funciona o tratamento, a reabilitação, manter uma boa relação com ele, se você for profissional da área, e aos poucos colocando ele a riscos de maneira controlada e aos poucos reduzindo esse controle até levá-lo ao caos total. Porque o esporte, no geral, ele é um caos onde a gente não tem tanto controle. Então não pode o indivíduo ser colocado em um ambiente caótico sem antes ser preparado para aquilo. Esse é o terceiro ponto. Então, 3 pontos que são muito negligenciados e que a gente não pode esquecer no tratamento das lesões do LCA é fortalecimento de panturrilha desde o início, tríceps oral é extremamente importante. E não esqueça, panturrilha é um extensor de joelho, guarde essa frase. É um pouco polêmico, talvez não seja algo que você esteja acostumado a ouvir, mas em cadeia fechada, ou seja, com o pé apoiado no chão, a panturrilha, o tríceps oral, na verdade, especialmente o gastrocnêmio, ele é um extensor de joelho. Segundo ponto é ter critérios para alta, e a gente vê muita dificuldade ainda em relação a isso. Apesar de muitos estudos em relação a quais critérios para alta, já ter tudo muito bem estabelecido na literatura, olha, quando a gente procura sobre critérios para alta, de retorno ao esporte, o que mais tem de estudo lá é relacionado à LCA, é relacionado ao ligamento cruzado anterior. E mesmo assim, a gente vê muita falha. Outro dia eu fiz uma live, outro dia não, já faz algum tempo, período pandêmico ali, onde a pandemia estava um pouco mais aflorada, eu fiz uma live com outro profissional, a gente estava relatando aí critérios para alta e tal. O que ele me relatou nesse tipo de lesão é que o critério para alta era levar um indivíduo para campo, dar algumas bolas para ele chutar, divididas, e bom, tá pronto pro game. Bom, cara, não tem como você liberar alguém fazendo esse tipo de atividade, isso é o início de uma transição. Você precisa expor esse indivíduo ao caos de maneira gradual para depois realmente realizar testes de critério para alta, tá? E sobre critérios para alta, o episódio anterior está bem completo em relação a isso. E o terceiro ponto muito negligenciado nas lesões de LCA, ainda é o aspecto psicológico, especialmente a cinesiofobia. Não negligencia a cinesiofobia, não é frescura do paciente, ele sente medo. A gente precisa, aos poucos, usar essas estratégias que eu comentei anteriormente, estabelecer metas, expor ao risco, deixar tudo muito claro de como é o tratamento, para que a gente reduza o medo de retorno ao esporte. Critérios, aliás, o medo de retorno ao esporte, ele é um critério também de retorno ao esporte. Se o indivíduo não está preparado psicologicamente para retornar ao esporte, ele não deve retornar. Bom, pessoal, por hoje é isso. Acho que o episódio hoje é um pouco mais curto, mas que deu para trazer bastante coisa, talvez um contrassenso em algumas coisas, mas trazer alguns pontos que são importantes, mas que muitas vezes são negligenciados no tratamento de lesões do ligamento cruzado anterior. Não negligencie esses pontos, porque, para falar a verdade, eu falei em detalhes, não são nem detalhes, são pontos básicos que a gente deve se atentar para ter um desfecho mais efetivo a nível de função para o atleta ou para o paciente que é fisicamente ativo ou para o indivíduo que quer só voltar à sua vida normal. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Se você está curtindo esse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Se você está pelo YouTube, não deixe de seguir na plataforma de áudio que você escuta e de compartilhar com aquele seu amigo que já rompeu o LCA, que fez cirurgia ou que, se for um profissional da área, trata muito dessas lesões. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.